Boa tarde, Moreira. Boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde e internautas do Tribuna do Leste. Falamos ao vivo da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, com mais uma edição do Ronda 710, novamente tomando as medidas de prevenção contra a Covid. Vamos falar hoje com a doutora Adriane Ribeiro, novamente participando aqui do programa. Doutora Adriane, obrigado pela participação. Boa tarde para a senhora. É sempre um prazer recebê-la aqui no Ronda. Prazer é todo meu, Danilo. Dessa vez eu fiquei meio sumido umas semaninhas aí, né? Boa tarde a todos e a todas aí também que estão nos assistindo e nos ouvindo aí através da rádio. Doutora, a gente vai falar de um caso que chamou atenção, né, no país por conta de um crime contra uma criança de 11 anos, que foi um estupro de vulnerável, considerado um estupro de vulnerável. O que a lei considera como crime de estupro de vulnerável, doutora? Então, Danilo, antigamente existia o crime de estupro, né, tipificado no artigo 213, tinha o crime de ato libidinoso, que era no 214. Depois de 2009, com a Lei 12.015, ela fez o quê? Ela trouxe para o Código Penal o artigo 217-A, que justamente fala do crime de estupro de vulnerável, que é aquele praticado, né, aquele ato libidinoso ou aquela conjunção carnal praticado contra vítima menor de 14 anos, ou também tendo como vítima um deficiente físico, deficiente mental, me desculpem, ou que tem uma enfermidade em que ele não possa, né, discernir sobre aquele ato que ele está praticando. Ou também por aquelas pessoas que não têm condições de discernir também sobre o ato, como, por exemplo, a pessoa completamente embriagada ou completamente drogada. Essas também são pessoas consideradas vulneráveis e, por isso, o crime chamado estupro de vulnerável. E o que dispõe o Código Penal a respeito do estupro de vulnerável? Então, Danilo, o estupro de vulnerável ele é agora considerado um crime muito grave, né, onde a pena é de 8 a 15 anos. E um detalhe importante é que a vítima pode ser pessoa tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. E crianças e pré-adolescentes, doutora, são as maiores vítimas de crimes sexuais? Exatamente, Danilo. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Em 2019, na verdade, foi divulgada uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em que ele diz que 66 mil vítimas, né, foram estupradas no ano de 2018. E mais de 50% desse número foram meninas menores de 13 anos. Isso indica que 4 meninas com menos de 13 anos foram estupradas por hora no nosso país. Um dado bastante alarmante, né, doutora Adriane? Muito alarmante, muito preocupante. E a gente vai dizer aí para frente por quê, né, Danilo? Em qual ambiente que esse crime é praticado e por isso esse número tão crescente. Com certeza, doutora. E a maioria das meninas abusadas são por pessoas que elas mesmas conhecem, doutora? Exatamente, né? Esse era o comentário que eu tinha feito na pergunta anterior. Infelizmente, Danilo, as pessoas que estão ali, né, para proteger aquela criança, aquele adolescente que tem aquele dever de guarda, né, de proteção, são aquelas que normalmente, né, praticam o crime, como sendo um pai, um padrasto, um irmão, um vizinho muito próximo, né, que frequenta aquele ambiente ali, aquela casa, aquele imóvel. Então, infelizmente, essa é a realidade do nosso país aí, Danilo. Doutora, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher tem registrado ocorrências envolvendo crimes de abuso sexual aqui em Manhuaçu e região? Isso, Danilo. Infelizmente, a gente tem vários registros, né, tanto de estupro quanto de estupro de vulnerável, mas 90% dos nossos registros são aqueles praticados por vítimas menores de 14 anos. E, doutora, quais as formas que a polícia tem buscado para diminuir esses números? Danilo, na verdade, a gente precisa de contar com o apoio da sociedade, né, das polícias, da rede de proteção. Por quê? Porque só conscientizando essas crianças e principalmente os adolescentes é que a gente vai conseguir diminuir esse número. Por que isso, Danilo? Tanto é que agora, no mês de maio desse ano, a gente realizou algumas palestras em escolas. E qual que é a conclusão que a gente sempre chega, Danilo? É que as crianças e adolescentes, eles não têm, muitas das vezes, noção daquilo que está acontecendo dentro da casa deles. Eles descobrem, às vezes, que estão sendo abusados sexualmente
nesse tipo de palestra, porque ele acha assim, é o meu pai que está fazendo isso comigo, que está pedindo para eu fazer isso com ele, então pode, mas não pode. Então, esse tipo de conscientização muito incisiva, em escolas principalmente, é o que faz vir a consciência daquela criança e do adolescente que aquilo ali não é permitido e que aquilo ali é um abuso. Há uns 3 anos atrás, a gente teve um caso real desses, Danilo, em que, através de uma palestra em escola, a criança chegou em casa e falou, mãe, mas eu acho que eu estou sendo abusada pelo meu pai, e não sabia, achava que aquilo era muito normal. E aí a gente fez, instaurou o inquérito, inclusive a pessoa encontra-se presa até hoje. Esse trabalho justamente é um trabalho de prevenção junto a crianças aqui dessa região, né, doutor? Isso, Danilo, isso é muito importante, que as pessoas estejam atentas aos sinais que a criança apresenta também. Doutora, é um critério objetivo que não pode ser relativizado? Isso, Danilo, o critério ele é bem objetivo mesmo, no seguinte sentido: a lei ela quer proteger aquela vítima menor de 14 anos. A lei entende que, por critérios psicológicos, ela não tem capacidade para discernir se ela pode ou não iniciar ali uma vida sexual. Então, muitos dos casos em que a vítima menor de 14 anos consente, não, eu quero manter relação sexual, a lei entende que ela não tem esse tipo de capacidade. E, por isso, mesmo assim, a pessoa é indiciada, é condenada ao crime de estupro de vulnerável, mesmo tendo o consentimento daquela vítima menor de 14 anos. Por isso, é um critério totalmente objetivo. Basta ter menos de 14 anos. Não importa se ela consentiu ou não. E o consentimento da vítima, como a senhora falou, sua eventual experiência sexual anterior, até mesmo a existência de um relacionamento entre os dois, não afasta essa ocorrência, né, doutor? Exatamente, Danilo, não afasta. Não importa se ela consentiu, o que importa é que ela tem menos de 14 anos e ele vai responder por esse crime que ele praticou. Doutora, para a gente finalizar o bate-papo, a violência sexual na infância, ela impacta sobre o resto da vida, e de que forma também a população pode estar contribuindo com as forças de segurança em relação a esse crime tão bárbaro? Isso mesmo, Danilo. O que a criança vivencia ali naquele abuso, que normalmente é de uma forma muito invasiva para ele, você para e pensa que uma criança de 6, 7 anos não tem nem os órgãos, ali totalmente formados por uma prática de uma violência tão grande. Então, os danos eles podem ser tanto físicos quanto psicológicos. E como eu disse, é muito bom estar atento a isso, porque a criança normalmente que é abusada, ela fica mais calada, ela era muito falante, fica mais calada, ou era muito calada e fica mais calante, pode ter perda do apetite, tem uma perturbação ali do sono, pode apresentar uma depressão. Então, assim, esses sinais têm que ser muito bem analisados. Por quê? Porque quanto antes a gente conseguir, ter o deslinde daquele crime, desvendar aquela situação, a consequência daquilo para a criança, de que aquilo que aconteceu com ela vai ser correspondido, no final ela tem uma queda ali psicológica menor, vamos dizer assim, se é que isso pode ser apagado da mente de alguém. E a comunidade, como a gente tem conversado, ela pode fazer denúncias junto à Polícia Civil e também à Polícia Militar. Com certeza, Danilo. A delegacia está de portas abertas para receber esse tipo de denúncia, a Polícia Militar também, Conselho Tutelar, Ministério Público, toda a rede de proteção está muito empenhada. Até mesmo, Danilo, na escola, através de uma professora, de uma diretora, que às vezes a criança tem mais aquela relação mais íntima, mais afetuosa ali com um professor, com uma professora, com uma tia. Então, essas pessoas também podem estar ouvindo esse tipo de relato das vítimas e trazer para a gente. Doutora, mais uma vez, é sempre uma satisfação recebê-la aqui no Ronda 710, trazendo informações importantes aqui para a comunidade e a população de Manhuaçu. Nosso muito obrigado pela participação. Nada, Danilo, eu que agradeço. Uma boa tarde aí a todos e a todas que estão nos assistindo e nos ouvindo, para você também. Obrigado, doutora Adlina Esse Moreira. Fica o recado aí para pais ou responsáveis, ou mesmo vizinho. Você vê presencia algum tipo de abuso, nota algum tipo de abuso aí nas suas proximidades, faça denúncia à Polícia Civil, à Polícia Militar ou a outras entidades, como o Conselho Tutelar aqui de Manhuaçu. A denúncia também é fundamental para combater esse tipo de crime. Danilo Alves, direto da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil, com mais um Ronda 710.